Paz e bem, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Neste canal, vamos prosseguindo com o curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Este vídeo tem como título, Qual o ensino oficial da Igreja? Como saber? Essa pergunta é muito oportuna, sobretudo em nosso tempo, que é um tempo de muitas informações, sobretudo através das redes sociais. Muitas vezes não só sobre este tema, mas também sobre outras temáticas. Ouvimos alguém dizer uma coisa, outro diz outra coisa, um padre diz assim, outro diz diferente, um pregador diz uma coisa, o exorcista diz outra, enfim. O que ensina oficialmente a Igreja? Eu ouso dizer, e já disse em vídeos anteriores, que sobre o tema do diabo e dos demônios, a maior parte daquilo que se diz vem de cultura popular, de crença popular, de especulação teológica, muito mais do que daquilo que oficialmente ensina a Igreja. Mas fica a pergunta, como saber o que a Igreja ensina, sendo que às vezes se fala muitas coisas? Bem, vou dar aqui alguns passos importantes para que a gente possa de fato saber o que a Igreja ensina, não só sobre este tema, como aliás sobre outros temas, quando tivermos dúvida. Um passo inicial seria consultar o Denzinger. O que é Denzinger? Se trata de um livro que atualmente tem mais ou menos 1.500 páginas. Ele tem como título, na verdade, Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações sobre Questões de Fé e Moral. Então, é um livro no qual está condensado boa parte de todos os documentos da Igreja, desde o início, os documentos de caráter dogmático sobre questões de fé e de moral. Então, isso é o Denzinger. Então, é um compêndio dos símbolos. O que é símbolos? Por exemplo, o creio, que nós, em toda a missa dominical, professamos o creio é o símbolo dos apóstolos. Também, por vezes, nós professamos a fé através do símbolo niceno-constantinopolitano. O símbolo é uma profissão de fé. Então, este livro traz símbolos que foram proclamados em concílios, as definições dogmáticas e declarações da Igreja de caráter oficial, declarações afirmando ou reafirmando alguma doutrina, às vezes condenando algumas teses. Então aqui, neste livro, nós temos tudo aquilo que é pronunciamento oficial da Igreja. Este Denzinger, ele foi encomendado pelo Papa Pio IX e está em uso desde 1854 e tem sido atualizado regularmente desde então, porque ele traz as proclamações oficiais da Igreja desde os primeiros séculos e, na medida em que a Igreja vai, por vezes, fazendo pronunciamentos de caráter dogmático e oficial, o livro vai aumentando, vamos dizer assim, Esse livro se chama popularmente Denzinger devido ao idealizador deste projeto, Heinrich Joseph Dominicus Denzinger. Ele que idealizou esse projeto, também a pedido do Papa. Depois muitos outros o auxiliaram e continua fazendo esse trabalho de atualização deste compêndio, que, portanto, é uma ferramenta muito valiosa para que, sobretudo, é um livro muito utilizado pelos teólogos, mas que também é acessível hoje a qualquer leigo, no qual nós podemos saber o que de fato a Igreja oficialmente pronunciou sobre diversos temas de fé e de moral. Então, um primeiro passo, consultar o Denzinger, porque nele também está, no Denzinger, as declarações oficiais dos concílios da Igreja, aquilo que é de caráter dogmático, não só dos concílios, mas de outros pronunciamentos dos papas, quando se pronunciam de modo dogmático e oficial. Então, o primeiro passo, consultar o Denzinger. O segundo passo, consultar o Catecismo da Igreja Católica. E aqui é importante um esclarecimento. O Catecismo da Igreja Católica, ele tem um valor pastoral. Nas formulações que ele traz, redigidas ali, tem um valor pastoral, não é absoluto, vamos dizer assim. Por isso que o catecismo, de quando em quando, ele vai sendo atualizado na sua linguagem. A Igreja teve vários catecismos, como, por exemplo, o Catecismo Romano, do Concílio de Trento,
um catecismo de São Pio X, se tornou um catecismo muito famoso, né? O catecismo da Igreja Católica, que veio do Papa Francisco, tem um resumo que foi publicado pelo Bento XVI, né? Através de perguntas e respostas. O catecismo para os jovens, né? O YOUCAT. Então, são catecismos oficiais da Igreja. Ali, nós podemos ter um testemunho muito valioso do que é, de fato, a doutrina da Igreja. Então, um segundo passo, consultar o Catecismo da Igreja Católica. Aqui eu coloquei uma questão. E a opinião dos santos? É muito importante a gente ter presente o seguinte, porque às vezes, né, que se tenha dúvida sobre um tema, mas um santo disse isso. Nenhuma palavra de santo é magistério oficial da Igreja. É óbvio que a opinião dos santos é importantíssimo para nós, sobretudo na dimensão da espiritualidade, da vida de fé, né? Mas os santos não são infalíveis em tudo aquilo que eles disseram. A palavra dos santos não tem caráter oficial do ensino da Igreja, mesmo que eles sejam santos. Porque, em opiniões pessoais sobre diversos temas, eles podem estar equivocados, ou coisas que eles afirmaram em tempos passados podem hoje ter uma sensibilidade diferente. Em algumas questões. É óbvio que nas questões fundamentais da fé, os santos não erraram, né? Mas em outras coisas menores, sim. Nós vamos, por exemplo, pegar São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, né? Tem em seus textos equívocos, afirmações que ele fez que foram superadas, por exemplo, com relação a questões da ciência do seu tempo, dos quais ele também falou, referindo-se à fé. Santo Agostinho também tinha algumas proposições teológicas que não foram acolhidas pela Igreja. Isso não os torna menos santos, né? De novo, os santos não são infalíveis em tudo aquilo que eles dizem. Eles podem falhar em coisas que eles dizem, né? Claro, de novo, a opinião dos santos sempre é importante, mas é importante ter presente: nenhuma opinião de santo é palavra oficial da Igreja. Bem, também cabe esclarecer que nós temos muitas opiniões teológicas de teólogos e aquilo que é chamado de teolegúmenos. O que são teolegúmenos? São proposições teológicas que às vezes são feitas, que não ferem a doutrina da Igreja, mas ao mesmo tempo não se trata de um ensino oficial da Igreja. Um exemplo. A questão da queda dos anjos. Oficialmente, o que a Igreja diz? Somente que Deus criou seres espirituais bons, alguns caíram, pecaram. Como foi este pecado dos anjos? Oficialmente, a Igreja não diz nada. E aí, ao longo da história da Igreja, teólogos, santos, vão elaborar teorias que vêm muitas vezes de crenças populares, de diversos aspectos, e eles vão especular e elaborar teorias, como por exemplo, uma das mais conhecidas é a teoria de que Lúcifer era um anjo de luz, que quando ficou sabendo que Deus iria se encarnar, né, o Verbo iria se encarnar como ser humano, por inveja, pelo fato de que teria que adorar Deus feito humano, sendo anjo, né, se rebelou contra Deus e levou uma parte dos anjos a rebelarem-se contra Deus. Então, tem muitos que afirmam isso com relação à queda dos anjos. É o ensino oficial da Igreja? Não. É pecado acreditar nisso? Obviamente que não, né? São especulações para tentar explicar esse pecado dos anjos, mas oficialmente a Igreja não diz nada. Existem outras teorias que foram propostas, inclusive por santos. Alguns padres da Igreja, alguns santos padres da Igreja dos primeiros séculos, propunham a tese de que o pecado dos anjos tinha sido o fato de que alguns deles se apaixonaram por mulheres, né? E por isso caíram e pecaram. São teorias. Oficialmente a Igreja não diz nada, né? Um outro teolegúmeno muito famoso que existiu na Igreja por um tempo foi a questão do limbo. Alguns teólogos afirmavam a existência do limbo, né? Um lugar onde ficariam as crianças que morreram sem batismo, né? Hoje a Igreja descartou o limbo, mas por muito tempo alguns teólogos por vezes ensinavam, porque não contrariava totalmente a fé da Igreja, mas oficialmente a Igreja nunca tinha ensinado nada sobre isso. Então é importante ter presente que existem algumas afirmações que às vezes são feitas
e que vem de crença popular, que vem de alguma especulação teológica, que não fere a doutrina da igreja, de novo, não é um pecado acreditar em certas coisas, mas que oficialmente a igreja não diz nada, né, como o exemplo que foi dado. Bem, resumidamente, nós veremos que a igreja quase nada diz sobre demônios. Somente afirma sua existência, fala da queda, sem dizer como, e com relação à ação, afirma a ação de tentar o ser humano desde o início. Ele é o tentador. Oficialmente, a igreja nada diz sobre outras formas de ação no mundo do demônio. Inclusive, condena alguns tipos de afirmações nesse sentido, como veremos. Achar que demônios causam catástrofes, por exemplo, catástrofes ambientais, é por causa da ação do demônio. A igreja já condenou algo nesse sentido, como veremos, né? Então, sobre a ação do demônio no mundo, a igreja praticamente não diz nada, nada, como nós veremos mais adiante. Bem, um outro meio para a gente sentir aquilo que é a doutrina oficial da igreja, eu diria que é a liturgia, porque nós rezamos o que cremos. Então, naquilo que rezamos, nos textos oficiais, né, da liturgia, nós podemos sentir o que é a fé da igreja. E nesse sentido, dentro aqui de compreender o ensino oficial da igreja, num último aspecto, nessa dimensão litúrgica, nós iremos também estudar o ritual de exorcismos. E aí, quanto ao ritual de exorcismos, quero apenas aqui fazer algumas observações, lembrando que depois será estudado em nosso curso, em nossa série, será estudado o ritual dos exorcismos. Bem, só adianto algumas coisas. Lembrando, como nós veremos, não há doutrina estabelecida sobre atividade do demônio no mundo, nem mesmo sobre possessão, vexação, infestação. Oficialmente a igreja não diz nada, como nós iremos verificar mais adiante. Com relação a pessoas que se apresentam sofrendo o mal, que se atribui aos demônios, a igreja orienta uma prática pastoral, através dos exorcistas, que devem ser designados pelos bispos, né? Embora muitas dioceses não tenham exorcistas, algumas têm, outras não, enfim. Cabe somente dizer o seguinte: a igreja orienta a que não se acredite tão facilmente numa ação demoníaca. Orienta a que se consulte médicos e especialistas e, em último caso, permite que o sacerdote designado pelo bispo proceda a um rito de oração pela pessoa que padece. E, ao mesmo tempo, a igreja deixa a cargo do sacerdote, exorcista, certa liberdade de discernimento para tal, né, para achar se tem ou não ali alguma ação do demônio. Acaba deixando essa liberdade, muitas vezes, para o exorcista. No entanto, é preciso ter presente que, ao longo da história, a igreja foi evoluindo na consideração de possíveis manifestações demoníacas. O próprio ritual do exorcismo evoluiu, como nós iremos estudar. E alguns indícios que antes era um sinal de uma suposta ação do demônio, a igreja depois deixou de pensar da mesma forma, né? E aí, lembro que dogmaticamente a igreja nunca definiu nada sobre estas questões, como nós veremos. Não existe uma palavra dogmática oficial da igreja para determinar, né, em que sentido é uma possessão demoníaca, não é nada. A igreja não diz absolutamente nada de modo oficial. A igreja oficialmente nunca reconheceu nenhum caso como sendo a ação do demônio. A igreja nunca se pronunciou oficialmente para atestar nada com relação a isso. A igreja atesta milagres com relação à ação divina, reconhecendo em alguns fatos a ação direta de Deus e a existência dos milagres, inclusive para a canonização dos santos, com auxílio da ciência, que estuda e percebe algumas realidades que não têm explicação, a igreja proclama ali um milagre. Mas a igreja nunca se pronunciou para atestar um único caso sequer como sendo de fato ação do demônio, né? A igreja deixa uma certa liberdade ao exorcista,
mas oficialmente ela acaba não dizendo nada e dogmaticamente não dizendo nada. Mas, lembro, ao longo da história, ela foi limitando, de certa forma, uma ação nesse sentido. Na medida que a própria ciência foi se desenvolvendo, foi se compreendendo que muitas situações não tinham ligação com demônios, a igreja foi acatando, porque até mesmo porque oficialmente ela nunca ensinou nada com relação a isso, como nós veremos. Bem, mais à frente nós iremos discutir esses temas, falando do ritual dos exorcismos, como também estudando alguns casos, inclusive famosos ao longo da história, mas isso fica mais para adiante. Por enquanto, quis apenas fazer um breve comentário naquilo que é, portanto, a dimensão litúrgica, e aí chama atenção, se a gente olha a liturgia, os textos da liturgia, já adianto, nada vemos com relação à questão de demônios. Vai haver o Ritual de Exorcismos, que é um livro pastoral, vamos dizer assim, né, para a ação, né, que a igreja orienta. E mais à frente nós iremos estudar o ritual de exorcismos. Bem, por hora, nessa temática do ensino oficial da igreja, então nós procederemos o nosso curso estudando o Denzinger, o compêndio dos símbolos, definições e declarações sobre questões de fé e moral. E então vou mostrar todas as passagens de documentos oficiais e dogmáticos da igreja em que ela, de alguma forma direta ou indiretamente, falou sobre demônios e diabos. E assim a gente vai poder perceber, olhando o magistério oficial da igreja ao longo dos séculos, o que de fato, oficialmente e dogmaticamente a igreja disse. E já adianto, muito pouco. No próximo vídeo trataremos sobre o Denzinger. Depois iremos estudar os catecismos da Igreja Católica, sobretudo o Catecismo de Trento, o Catecismo de São Pio X e o Catecismo da Igreja Católica. Ok? Por fim, iremos considerar a dimensão da liturgia como um todo e depois olhando e estudando o ritual de exorcismo, tanto na sua evolução como o atual ritual de exorcismos. E depois desse estudo, então, do magistério da igreja, nós procederemos com o estudo de supostos fatos, fatos conhecidos ao longo da história, discutindo se se trata ou não de ação do demônio, de explicações científicas e, ao mesmo tempo, trazendo opiniões de alguns exorcistas e comentando tudo isso para aprofundarmos a temática. Bem, curta, compartilhe e continue nos acompanhando em nosso curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Paz e bem.